desculpas pelo meu atraso. É uma honra recebê-lo aqui no nosso canal, doutor. Prazer é meu falar com você, Felipe. Sou seu admirador, sou seu acompanhador. Tem feito um trabalho excepcional. Jovem, valoroso, bravo, Obrigado. tem bravura, coragem pessoal, coragem moral. Isso é muito importante. Obrigado, doutor Roberto. E, desde logo, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Existe uma conspiração para derrubar o Jair Bolsonaro? Absolutamente clara. O senhor pode contar para a gente? Gerenciada no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, mais o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, mais o Dória no governo de São Paulo, o Alcolumbre na presidência do Senado e os ministros do Supremo Tribunal Federal, em destaque aí o Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio de Mello, o Celso de Mello, e foram esses os ministros que avançaram contra o presidente, né? Sim. Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. São os homens que estão tentando compor aquilo que o Fernando Henrique chamou do governo compartilhado, numa entrevista preparatória que ele deu à opinião pública nacional no dia 20 de abril do mês retrasado, às páginas 6 do Estadão. Ele falou que o presidente não governava mais, que nós vivíamos um parlamentarismo branco, que mandava no Brasil o Rodrigo Maia, já chamado de primeiro-ministro, mandava no Brasil o Alcolumbre, mandavam os ministros do Supremo, e que só faltava o apoio popular da rua para que se propusesse o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nesse mesmo dia, nas capas amarelas da Veja, 20 de abril, o Rodrigo Maia dá uma entrevista sendo chamado de primeiro-ministro. E ele todo pimpão, todo vaidoso, todo redondo, né? Todo inflado, igual um Zeppelin. Ele aceitou ser chamado de primeiro-ministro e cometeu um equívoco gravíssimo, a meu ver, porque ele, sendo presidente da Câmara dos Deputados, ele não poderia atacar o ministro da Economia, porque isso tem reflexos imediatos nos juros, não é? Na subida dos juros, na queda da Bolsa, na subida do dólar, e ele, sem pensar nisso, e ele não é criança, ele é um economista, filho de um grande economista, ele atacou, disse que o nosso ministro Paulo Guedes não é um homem sério. Ué, se o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil diz na Veja que é lida por todo investidor nacional e internacional, que o ministro da Economia não é sério, ele quer o quê? E ele vem na mesma toada do discurso do Fernando Henrique, dessa conspiração para fazer aí o impeachment do presidente. Quando eu li aquilo, eu falei, o Fernando Henrique está armando, porque eu conheço o Fernando Henrique, o problema é a convivência. Eu ajudei ao Fernando Henrique a construir o impeachment contra a Dilma e estive contra o Fernando Henrique quando eu defendi sozinho, aqui no Rio de Janeiro, o presidente Collor daquele impeachment que ele, Fernando Henrique, também coordenou. Então, como é que ele faz a coordenação? Primeiro, ele faz a coordenação na mídia, ele faz o que hoje a mídia nacional faz, toda ela agredindo o presidente. O presidente não acerta nunca. Se ele dá até logo, ele está fedendo porque não trocou de desodorante. Se ele come o cachorro-quente na carroceria, na carrocinha, ele está comendo o cachorro-quente na carrocinha que está usando máscara. Ele não podia comer o cachorro-quente. Se cumprimenta o povo, é criminoso que pode estar passando coronavírus. Se abraça o povo, é criminoso de novo. Quer dizer, é uma coisa assim que não cessa, e não tendo argumento nenhum, é essa mesquinharia que a mídia nacional coordenada faz todo mundo igual. Você abre o Globo, o Estadão e a Folha, todo mundo igual. Você vê a CNN, você assiste a Band, você assiste a Globo, é tudo igual. E há uma voz uníssona numa tentativa de desestabilizar e de desequilibrar o presidente.
Jair Bolsonaro. Depois, o presidente Fernando Henrique tentou a união dos partidos, juntar os partidos para permitir o impeachment. Isso é uma coisa difícil, 3/5 na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Como ele não conseguiu opinião pública, ele não conseguiu o povo na rua, ele refluiu. A Constituição de 88, ela deu duas aberturas importantes para o poder legislativo e o judiciário. O judiciário tem contra si uma arma contra o executivo. Qual é? Uma ação penal. O legislativo tem uma arma. Qual é? O impeachment. Então, desequilibra o jogo, faz uma intervenção, avançaram sobre o executivo. Eles tentaram primeiro esse impeachment, que, visto que o povo foi para o lado do presidente, o Fernando Henrique e o seu aprendiz de feiticeiro, que é o Rodrigo Maia, refluíram. Agora estão tentando uma ação penal, qualquer ação penal que seja, pelo motivo mais fútil, mais leviano, que o Celso Melo está relatando aí, essa acusação vazia, essa denúncia vazia do Moro contra o presidente, que ele haveria intervindo na Polícia Federal, quando ele tem todo o direito de nomear o ministro, o diretor-geral, quem pode o mais, pode o menos. Pode nomear o superintendente do Rio, de São Paulo, de Minas, quem ele quiser, porque é um princípio constitucional consagrado. Quem pode o mais, se eu posso nomear o ministro, eu posso menos. Eu posso nomear o superintendente, o diretor-geral, mas a própria lei ordinária garante isso a ele. Aí fica essa moeção contra o presidente, tentando desestabilizá-lo, incompatibilizá-lo com a opinião pública. Só que isso provocou um efeito contrário. Os bolsonaristas se uniram, ficaram mais fortes, estão assim mais fortes na rua, mais fortes na mídia social, em defesa do presidente. Como o partido político que age hoje contra o presidente é o Supremo Tribunal Federal, que é, desgraçadamente, uma herança maldita dos governos do PT e do PSDB, um puxadinho da esquerda. O Supremo é um puxadinho da esquerda. O Supremo tem subido o tom contra o presidente, tentando impedir que ele ponha em prática os compromissos assumidos com seus eleitores na eleição e tentando arranjar de qualquer jeito um crime contra o presidente dentro do Supremo Tribunal Federal, porque a tramitação de uma ação penal no Supremo é muito mais fácil de obter licença na Câmara dos Deputados do que o impeachment que entre na Câmara dos Deputados pela OAB, pela ABI, esses braços que existem hoje, que são braços da esquerda, braços do PT, não é? Então, eu vejo que há um movimento constante, a ponto do ministro Alexandre de Moraes pegar 29 pessoas, e eu me incluo nisso. Nós dois. Você também, nós somos apoiadores do presidente Bolsonaro e escrevemos na nossa mídia social em favor dele, por ele, porque nós não podemos permitir que o presidente Bolsonaro, que sintetiza, que agrega, que adita a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa maneira de pensar, o nosso pensamento, ele que traduz o nosso sentimento religioso, o nosso sentimento familiar, a nossa crença na justiça, a nossa crença na liberdade, na democracia. Nós não podemos permitir que esse homem sucumba. Então, nós temos que lutar forte ao lado dele, porque está todo mundo formando corrente do lado de lá. Aí eu já fui surpreendido em casa aqui, em Comendador Levi Gasparian, onde estou retirado por causa da pandemia, que é uma pandemia também discutível, porque Sim. Os números são muito pequenos e a gente percebe que há uma grande forçação de barra, mas eu estou aqui por orientação do meu médico oncologista, do meu médico clínico, aguardando passar para eu voltar para Brasília para poder trabalhar, porque nós estamos parados. E nós estamos escrevendo em defesa do presidente. A Polícia Federal esteve aqui 3 vezes. Uma vez para revistar minha casa, para ver se eu tinha computador,
se eu tinha arma de fogo grande, fuzil, metralhadora, para ver se eu estava numa ligação, isso tudo por ordem do Alexandre Moraes. Eu li o mandado, eu tenho o mandado do Alexandre Moraes, não é uma iniciativa da Polícia Federal. Se eu tenho grupo, se eu me relaciono com grupos, se eu recebo dinheiro, se eu uso robô para impulsionar, se eu recebo dinheiro para defender o presidente, dinheiro privado, dinheiro público, tudo numa cabeça doentia de um homem doentio, que é o Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele acha que todos nós somos como os ex-clientes dele, do PCC, do primeiro comando da capital, que reúne o grupo criminoso mais perigoso do Brasil e o mais milionário grupo criminoso, porque traficar entorpecentes em São Paulo faz um poder econômico monstruoso. Eles são donos de postos de gasolina, de restaurantes, de bares, de mercados, tudo para lavar dinheiro. E ele foi o advogado do PCC. Então, julga todo mundo pela régua dele. Ele acha, na audácia dele de pensar, porque ele pensa com a audácia dos clientes que foram dele, dos clientes que ele teve, ele tem a mesma audácia dos homens que fizeram dele advogado, não é? Ele pensa que todo mundo é igual, mede a gente pela mesma regra. Estão ameaçando o Felipe, o presidente da República, querem julgá-lo no chão. Doutor, para o nosso seguidor entender, e se eu tiver errado, o senhor me corrija. Fala. Existe, então, uma articulação, uma união de forças de alguns partidos que querem derrubar o presidente Bolsonaro. Basicamente, existe. PSDB, DEM, se uniram com a esquerdalha, que destruíram o nosso Brasil nos últimos anos, e estão usando os seus diversos braços, seja na grande mídia, seja dentro do Congresso Nacional, ou dentro do STF e das nossas demais cortes jurídicas, para tentar derrubar o presidente Bolsonaro da forma mais rápida possível. Antes, o plano desse grupo era um impeachment. Mas, como o senhor disse, o povo foi para a rua. Foi para a rua não para pedir o impeachment do Bolsonaro, mas para defender o nosso presidente Bolsonaro. E agora, essa união de forças, ao que nos parece, se deslocou para o STF e agora o TSE, uma vez que o Alexandre de Moraes também assumiu a vaga no TSE na data de ontem. É isso mesmo? É isso mesmo. E o Luiz Barroso, que proibiu que ele expulsasse daqui os 32 diplomatas comunistas da Venezuela, a pedido de um deputado do PT do Rio Grande do Sul, o Alexandre de Moraes deu uma ordem, um mandado de segurança, impedindo que se executasse uma ordem perfeita e acabada do presidente da República e do Ministério de Relações Exteriores. No Supremo, você tem 11 ministros de esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro. No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, dos 31 ministros, 26 são ligados ao PT, foram nomeados pelo PT. E no Tribunal Superior Eleitoral, dos 7, 6 são nomeados pelo PT. Quer dizer, o presidente está numa brutal minoria. São juízes progressistas, são juízes marxistas, são juízes maoístas e que querem impedir um governo conservador e de direita de colocar na prática o seu ideário, o seu compromisso com o seu eleitor. Algumas pessoas, doutor Roberto, dizem o seguinte: mas como que o Roberto Jefferson tem todas essas informações? Como que o Roberto Jefferson sabe disso tudo? O senhor pode comentar um pouco para a gente disso? Eu leio, eu tenho um Twitter, onde tem 130 mil seguidores. Eu cheguei a 300 mil seguidores, mas eu adoeci, infelizmente, tive um problema aí que me levou a várias cirurgias, e eu tive que deixar o meu Twitter vim caindo. Hoje estou com 130 mil, que é um bom número, mas eu cheguei a 300 mil seguidores no Twitter. E tenho dado aí 58 milhões de interações, que é muito forte.
Por que que eu sempre tive isso? O blog do Jefferson sempre teve uma audiência muito grande, um peso muito grande. Eu leio a mídia, está aqui em cima da minha mesa, ó. Jornal Globo, Jornal Valor, Jornal Estadão, Jornal A Folha, vejo TV, ouço rádio, tudo cedinho, na madrugada. E aí faço uma leitura, como fiz durante os meus 6 mandatos de deputado federal. Eu tive 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Eu li a mídia de manhã cedo e já sabia para onde ia o fato político daquele dia. E eu consigo interpretar na leitura da mídia essas articulações dos velhos políticos que comandam ainda o Brasil, fora até do parlamento ou fora do Poder Executivo. Eu leio, já entendo para onde está se caminhando a coisa. Quando eu li no dia 20 a Veja e o Estadão, eu coloquei no Twitter. Aí me ligou aquele menino Oswaldo Eustáquio. Meu colega aqui do Paraná. Para eu fazer uma live com ele. Deu 2.100.000 pessoas assistindo. Quer dizer, aquilo explodiu. No dia seguinte, pingo nos is da Rádio Jovem Pan. 3.100.000 pessoas assistindo. Quer dizer, eu falei para 5 milhões de pessoas em 2 dias. E isso despertou o presidente Bolsonaro, que assistiu, inclusive, a live que eu fiz junto com o Oswaldo Eustáquio. É porque ele não é assim um cara de malícia, o presidente Bolsonaro. Ele não tem o coração malicioso. Ele se expõe. Ele não tem essa maldade que tem o Fernando Henrique, que tem 90 anos e é um homem perigosíssimo. Ele não é perigoso, ele é igual o diabo, o Fernando Henrique. O problema do Fernando Henrique não é que ele seja mau, é que ele é velho, ele é igual o diabo, é velho, está com 90 anos. Então, ele articula isso tudo. Eu vi como ele articulou o impeachment do Collor, junta todo mundo, junta a mídia, junta os partidos, depois coopta o vice, o Itamar Franco passou a julgar contra o presidente Collor, a mesma coisa contra a Dilma, cooptado o Temer, passou a julgar contra a Dilma, e depois se faz o impeachment. Suspende na Câmara, dá licença, 6 meses, nunca mais a Dilma voltou, nunca mais o Collor voltou. E o Fernando Henrique é um mágico, é um mago, é um bruxo que sabe fazer essa porção, essa mistura no seu caldeirão do mal. E tem hoje o nosso pimpão, o Rodrigo Maia, como seu aprendiz de feiticeiro. Eu leio, eu vejo, falo e vejo que a coisa muda. Nessa semana do dia 20 de abril, isso foi segunda-feira, na quinta, com a reação pública, da opinião pública que houve com essas 2 denúncias, o Fernando Henrique já começou a escrever no Twitter dele que nós tínhamos que correr através do Supremo, que não ia dar pelo impeachment, teria que ser via Supremo. E na hora eu fui no Twitter dos ministros do Supremo, eles têm lá Twitter, eu vou no Twitter dele. Estava o Gilmar Mendes aplaudindo o Fernando Henrique. Meu mestre, o Gilmar Mendes, meu mestre, concordo, a democracia não pode ser colocada em risco, a ação tem que ser rápida. Quer dizer, você vê que há um conluio entre o Fernando Henrique, os homens do Supremo e as 2 cabeças-chaves do Parlamento, no Senado e na Câmara dos Deputados. Roberto, vamos mudar de assunto e falar do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Na sua opinião, ele também foi cooptado por essas pessoas que querem derrubar Jair Bolsonaro? Isso ele se deixou fazer depois que saiu. O presidente errou na escolha do Moro. O Moro era um grande juiz e um péssimo administrador, um péssimo ministro. Lidar com burocracia, atender deputado, senador, governador, secretário de segurança dos estados, atender os índios, atender os negros. É difícil atender a Polícia Federal, aos superintendentes da Polícia Federal. Isso é muito complicado, isso é muito difícil.
Então, o Moro foi um fracasso como ministro, Felipe. Foi um fracasso. Tanto que ele paralisou as atividades da Polícia Federal por completo. Houve uma completa paralisação das atividades da Polícia Federal. Mas o Moro sempre se achou acima de todos. Você viu naquela reunião que, criminosamente, o alemão, o Alzheimer, o ministro Celso Mello tem um apelido carinhoso de alemão, de Alzheimer. Ele, carinhosamente, é chamado assim. Ele, de maneira irresponsável, leviana, e agora a gente entende, ideológica, porque ele odeia o presidente Bolsonaro, a quem chamou de hitlerista, filho de Hitler, governo nazista. Ele chamou todos nós, bolsonaristas, de defensores de ditadura. Só fazendo um parênteses. Eu não sei se ele gosta da ditadura. Ele não parece, não. O Dória eu tenho certeza. Eu não sei se ele, o Celso Mello, gosta da ditadura. Não é? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, eu ainda não vi de saia andando. Né? A gente precisa medir vendo de saia e andando. Mas ele vaza aquela conversa do presidente com seu grupo de ministros, uma conversa de Estado secreta, que ele nunca poderia ter vazado, nunca, porque são impublicáveis as conversas secretas do chá das 5 do Supremo, elas são impublicáveis. Ele não podia ter feito isso com um chefe de poder como o presidente Bolsonaro. Quando a câmera passeia, Felipe, mostrando o rosto dos ministros na reunião com o presidente Bolsonaro, você vê o Moro assim, ó. Sim. Quer dizer, ele está com ar enfarado. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, completamente fora do contexto, sem saber o papel que ele exerce numa reunião ministerial, se achando mais importante e acima que os outros. Esse foi o erro do presidente Bolsonaro de contratá-lo ministro, porque o Moro ele tem compromisso apenas com a biografia, ele não tem compromisso com o grupo que ele integra, com o chefe político que o nomeia e com o grupo político que ele convive. A biografia dele está acima de tudo. Ele disse, o meu compromisso não é com o governo, está acima do governo. Se está acima do governo, é com Deus? Não é com Deus, porque ele conspirou contra o governo cristão. É com a biografia dele. Esse pessoal que tem essa vaidade intelectual, Dr. Honoris Causa em Harvard, em Coimbra, no MIT, por aí afora, mundo afora, esses caras não servem para o governo. É melhor você botar uma pessoa mais humilde, porque os humildes são mais leais. Todo homem que tem um currículo muito grande a exibir e fala com vaidade do seu próprio currículo, ele não presta para ser parceiro, fazer parte de uma administração. A vaidade do Moro levou a deslealdade ao presidente Jair Bolsonaro. E foi um ministro incompetente. Bastou ele sair, que a Polícia Federal já pegou um monte de governador, um monte de prefeito, todo mundo roubando o covidão, o dinheiro do Covid que o pessoal está botando no bolso. Ô, Roberto, sabe que você foi talvez a primeira pessoa que tenha denunciado o covidão. Lá atrás, antes da Polícia Federal ir para as ruas fazer operações contra prefeitos e governadores, numa das suas entrevistas, o senhor disse que essa pandemia que nós estamos vivendo só acabaria depois que acabasse o dinheiro, porque o covidão estava aí. E é o que nós estamos vendo. Eu até coloquei no meu Twitter recentemente que me parece que há uma relação direta entre a saída do Moro e as operações da Polícia Federal. Claro que há. Ele não queria as operações. E recentemente uma jornalista, Vera Magalhães, disse que e nos acusou os bolsonaristas de termos acesso à Polícia Federal porque nós estávamos denunciando o covidão. Mas não precisa ser minimamente inteligente para saber que isso ia acontecer. Amigo, quando foi decretada a pandemia, o estado de calamidade pública suspende
a licitação para os estados e municípios. Quando as compras são feitas com a necessidade de licitação, você já tem problema dos prefeitos e governadores que abusam. Sempre dá. Você vê, está no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas dos Estados, sempre tem problema. Um prefeito, outro, um governador, outro, leva 10% mesmo na licitação. Você imagina que a transferência que foi feita para eles foi dinheiro líquido, foi custeio, verba de custeio. Sangue na veia, sem contrato e sem convênio, dinheiro em espécie na conta para combate do Covidão. Está na cara o que eles vão fazer. Eu pensei aqui, eu não sou tão mal quanto o Fernando Henrique, eu não sou tão velho, eu não sou um diabo assim tão velho quanto ele, mas estou no caminho, estou com 67 e já vivi muitos anos no parlamento. Eu falei, esses caras vão meter a mão no jacar, vão roubar esse dinheiro, ano de eleição, todo mundo sem dinheiro, querendo eleger prefeito e vereador, da onde vão fazer o financiamento? Do Covidão. E é o que está acontecendo, explodiu em Santa Catarina, no Rio de Janeiro o governador está para ser preso, São Paulo Dória está encalacrado, Pernambuco é um escândalo na prefeitura de Recife, é um escândalo no governo, Pará, um escândalo no Pará, existe um escândalo no Brasil todo, explodiu no Brasil todo, municípios e estados que receberam dinheiro para tratar da saúde das pessoas que estivessem infectadas e sem concorrência. Um comprava o respirador artificial por 300, outro por 250, outro por 500. Uma bagunça, um absoluto desrespeito ao povo, à saúde do povo e o amor à pátria. Porque você tirando do velho doente, da pessoa que tem comorbidade, que está doente e em risco de morrer, é um crime que não tem perdão. Isso é um crime hediondo. Essas pessoas vão pagar um preço alto com Deus quando passarem dessa vida para outra, meu irmão. Agora, é correto nós afirmarmos que o Brasil vive hoje uma crise de abstinência da corrupção? Porque o presidente Bolsonaro, como o senhor sempre diz, não rouba e não deixa roubar. É certa essa análise? É. Se ele tivesse um problemazinho de desonestidade no governo, a mídia já tinha jogado ele no chão. Eles procuram... A mídia age contra o governo Bolsonaro como uma cadela magra, doente e faminta, que vira lata de lixo. Quer procurar no fundo do lixo para ver se acha o preservativo. Vamos ver se o Bolsonaro usa preservativo. Vale tudo para essa mídia que age como uma cadela faminta, magrela, ou uma cadela no cio, que está louca para abrir as pernas para receber poupudas verbas da publicidade federal que o presidente cortou. Era 1 bilhão por ano só do governo federal, fora as estatais. E o presidente cortou. Você imagina a Rede Globo, que viveu na teta do governo desde que foi criada, tomando leitinho? A Band, que vivia tomando leitinho, nesse episódio que vaza da reunião ministerial do presidente, está o presidente da Caixa, que me foge o nome dele agora, Pedro de Costas, ele dizendo, presidente, hoje eu fui apertado 30 minutos pelo diretor comercial da Band, querendo dinheiro de qualquer maneira. Se eu não desse, ele ia me esculhambar e esculhambar a Caixa Econômica. Eu disse a ele que não tinha dinheiro para dar, e o Datena de tarde esculhambou a Caixa Econômica. Você viu isso acontecer na reunião ministerial. E aí a imprensa funciona assim. É uma cadela ávida no cio para receber dinheiro público. O presidente não rouba, não deixa roubar. Eu fui deputado federal desde o Figueiredo até o Lula, quando fui cassado. Com o Figueiredo terminaram os governos honestos. Aí veio a abertura. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dona Dilma. Depois Temer. Todos fizeram toma lá da cá. Que essa nomeação que você faz com a velha política, porque tem a política nova
e aí está você um representante da nova política no Congresso, pega a turma da velha política assim, você quer o quê? Eu quero um ordenador ordenador de despesa na Agência Nacional de Saúde, o cara que dá licença para as novas patentes. O que é isso? Dinheiro. Dinheiro para fazer caixa para o partido, para a reeleição, e para enriquecer o cara que está lá pegando dinheiro em nome do partido, e para enriquecer o dirigente partidário. É isso que sempre aconteceu dos governos, do Sarney até o Temer. Chega o presidente da República, o Bolsonaro, doido de pedra, fecha o cofre, tranca a porta do Tesouro Nacional, pega aquele fuzil dele, aquele 5,56 que ele tem, aquele M16, vai para a porta do cofre e fica em pé. Não rouba e não deixa roubar. Isso é igual cocaína, rapaz. Essa turma toda da velha política fez política a vida toda com dinheiro tirado do Estado. Está sentindo falta, é igual cocainômano, que não tem como comprar cocaína, ele rouba a televisão da mãe, vende, rouba o relógio do pai, vende, para poder ir na boca de droga, no traficante, comprar cocaína e cheirar. E é isso que está acontecendo. Por que essa turma está botando a faca no peito do presidente Bolsonaro? Porque não tem dinheiro para fazer a eleição de prefeito e vereador. Apesar de que o Covidão está dando uma refrescada nisso. Eles estão fazendo caixa para nos enfrentar na eleição. Então, deixa eu ver se eu e os nossos seguidores estão entendendo. Existem duas razões pelas quais esse grupo se juntou para derrubar Jair Bolsonaro. A primeira causa é essa crise de abstinência da corrupção. Acabou. Isso. Secou a teta. Acabou a teta. E uma segunda causa, que é o prejuízo eleitoral que alguns partidos tiveram com a entrada do presidente Bolsonaro, e eu me refiro especificamente ao PSDB e ao DEM. É isso? Isso aí. Porque os partidos de esquerda, Felipe, cumprem a obrigação dele de fazer oposição. O PT ser oposição é obrigação do PT. E tem que ser bem feita, até para o presidente se patrulhar, se corrigir. Que o PCdoB faça oposição, está no papel dele fazer oposição. Se tivessem com a gente ia estranhar. Pois é, não dá, né? Não dá. Mas o DEM, o PSDB, o MDB, não dá para você entender, você não acredita na honestidade dessa oposição. O que aconteceu? Durante 30 anos, na mesma base territorial que é São Paulo, na mesma base política de São Paulo, com os mesmos financiadores que é São Paulo, com a mesma postura ideológica, PSDB e PT se enfrentaram. Era o PT coligado, às vezes, com o MDB ou com o PCdoB, e o PSDB sempre com apêndice, o DEM. O PSDB veio duas vezes, Fernando Henrique, Marco Maciel, PSDB, DEM. Era PFL, mas é o DEM, é a mesma coisa. E o PT, ou ele vinha com o PCdoB, ou vinha com o PDT, ou veio no final aí com o PCdoB, com aquela gaúcha, a deputada que foi a vice, Manuela, vice do Haddad, lá do Rio Grande do Sul. De repente vem essa polarização PSDB, DEM, PT e os partidos de esquerda foi rompida. Mandaram quase 30 anos no Brasil. Vem o Bolsonaro e mete uma cunha no meio e entra o eleitor de centro, centro-direita e direita. Tomou o eleitor do PSDB e do DEM. Tomou no Brasil inteiro, em São Paulo, no Rio, em Minas, tomou. Tirou o eleitor do DEM, do PSDB, tirou o eleitor do MDB, tirou o eleitor de todo mundo, até o nosso do PTB, tirou do PP, do PL, do PR, do PP, tirou o eleitor de todo mundo mingou nas bancadas do PSD. E vem o presidente Bolsonaro eleito com a bancada de quase 60 deputados federais. Ele se agigantou, fez a maior bancada, teve os deputados mais votados para estadual
e federal nos estados mais importantes da federação, e meteu uma cunha nessa luta, que era uma luta de mentirinha entre o Lula e o Fernando Henrique. Isso era de mentirinha, porque um é a esquerda de tamanco e macacão, chão de fábrica e cachaça 51, outra é a esquerda de fraque e cartola e vinho francês de 20 anos de envelhecimento. Essa que é a diferença. Um bebe vinho francês e o outro toma pirassununga. Essa é a única diferença entre o PSDB e o PT. Entre o presidente Bolsonaro, quem vai ser o candidato da esquerda? Pode ser o Haddad, não é? Porque ele tem aí... como é que chama o recall da eleição que passou? Sim. Pode ser o Rui Costa, que é forte, já é um perfil mais Lula, governador da Bahia, pode ser o candidato que a gente vai enfrentar, pode ser o próprio Jacques Wagner, que transita bem em todas as áreas, conversa bem, e hoje é senador pelo PT da Bahia. Tem 3 nomes. Quer dizer, a esquerda tem 3 nomes. Haddad, que é muito parecido com o Fernando Henrique, professor universitário, aquela coisa assim mais gabola, né? Sim. Aquela pose mais gabola, igual o Fernando Henrique. Você tem um cara mais do chão de fábrica, um bom administrador, que esse Rui Costa da Bahia, e tem o Jacques Wagner, que é senador baiano, que também foi um grande senador, bem quisto por todos, transita bem em todas as áreas. Então, na esquerda, a gente sabe que vem um desses 3 como adversário. Quem vem na direita? Vem o Bolsonaro. Mas o PSDB, o DEM e o MDB querem ter o candidato. Porque o MDB dava vice ou o DEM dava vice. Ficava isso sempre nessa disputa. Quem é que vai ser o Dória? O Dória está se desmoralizando. É o representante dos interesses chineses no Brasil. Se elegeu pintando o Bolsodória na camiseta, eu me lembro da campanha dele. Senão o França tinha ganhado? O França perdeu por pouco. A esquerda em São Paulo, com França, PSB, Partido Socialista Brasileiro, perdeu por pouco para o Dória. E o Dória pintou no peito Bolsodória para pegar o eleitor do presidente Bolsonaro, que podia convergir e votar no França. Ele foi buscar o eleitor do Bolsonaro, como fez o Witzel no Rio. Não existia. É um juiz federal aposentado que veio do Espírito Santo aqui para o Rio de Janeiro e foi lançado pelo Flávio Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro. O Harold de Oliveira, que é senador da República, punha o carro de som e punha em cima o Witzel para falar. Nem existia Witzel, se elegeu absolutamente no prestígio do presidente Bolsonaro, como o Dória se elegeu no prestígio do presidente Bolsonaro. Se lançaram, logo no início do governo do presidente Bolsonaro, o Witzel no Rio de Janeiro, traiu o presidente, já se lançou candidato a presidente da República, e o Bolsonaro se lançou em São Paulo. Mas não vejo, quer dizer, o centro, a centro-direita, a direita, não sendo o presidente Bolsonaro, não tem nome, vai ter que se inventar um. O Dória não é homem para isso. O Dória é um personagem fake, não é? O vício está na certidão de nascimento. Tem o vício redibitório na certidão de nascimento. Leia-se, sexo masculino. E homem, a gente sabe que o Dória não é. Quer dizer, na certidão de nascimento já tem o vício redibitório. É fake, ele é fake. Eu estava com a Ana Lúcia, minha mulher, né, em 2018 ou 2017, a véspera da eleição, 2018, assistindo a procissão do Círio de Nazaré. Eu sempre vou, porque eu adoro ver. É a maior festa católica do Brasil, é a festa de Belém do Pará, o Círio de Nazaré. Estava lá quando estava o Dória no mesmo hotel que a gente. Você precisava ver o calção dele, a bermuda. Dividia assim no meio, a popinha dele. Era uma para cada lado. Aí com um sapatinho, uma camisetinha. Rapaz, eu falei com a minha mulher, essa Coca é Fanta. Esse cavalo mija para trás, mulher. E a minha mulher falou, meu filho, está vindo aí
o Andor com a Santa, você está falando isso? Digo, então Deus que me perdoe. Só uma análise que eu estou fazendo aqui de olhar. E não tem como enfrentar uma eleição presidencial sendo fake. Ele é uma candidatura fake. Ele é um homem fake. Tudo nele é falso. Tanto que ele era de direita radical e batia no Lula de manhã, de tarde, de noite, aderiu ao presidente Bolsonaro para ganhar em São Paulo, que tem o eleitorado com esse perfil, e hoje virou comunista. Sim. É o agente dos negócios do Partido Comunista Chinês no Brasil. Vá se dormir com um barulho desse. Vá se compreender um homem que é essa vasta contradição. Então, esse grupo se reuniu para tirar o Bolsonaro da frente na eleição de 2022. Além disso, então, é a fome por dinheiro, que acabou, secou, e é a condição do presidente se reeleger, porque se ele tem 35%, que é imbatível, é pesquisa da Datafolha, é do Paraná Pesquisa, é do Ibope, é de 30% a 35%. O Murilo do Instituto Paraná Pesquisa me mandou outro dia uma pesquisa, o presidente tem 35% inarredáveis, Felipe. Com esse cacete que está tomando, ele é um monstro. Ele resistiu à facada do Adélio, ele resistiu ao Covid, que a turma toda que foi com ele para a América no avião ficou doente de Covid, o presidente não ficou. Ele resistiu à traição do Moro, ele resistiu a essa pressão covarde movida contra ele no Congresso Nacional, feita pelo Rodrigo Maia, junto com Fernando Henrique, e está resistindo a esse voo dos 11 urubus do Supremo que pousaram, são com aquele mau agouro, são homens ominosos, agourentos, pousaram em cima do Palácio da Alvorada para trazer má sorte ao governo dele. E ele resistiu a isso tudo. Ele é um homem abençoado. Ele é realmente o candidato do povo que ora, dos alferes de Deus, o povo que ora, o cristão, o evangélico, não é? O povo que crê na força e na vitória de Jesus, vota no Bolsonaro, ora por ele. Eu vejo na igreja que eu frequento o povo ajoelhar e orar pelo Bolsonaro, rapaz. Nunca vi fazerem isso por ninguém. Então, ele tem em torno de si uma proteção espiritual, uma proteção religiosa que ninguém tem. Presidente nenhum teve. E ele tem, porque ele é bom, é honesto, é honrado e merece que Deus, junto com o povo, dê a ele essa proteção. Agora o senhor falou do STF. E eu queria entrar nesse assunto específico com o senhor. Eu até mandei fazer uma máscara, Roberto. Eu estou usando ela aqui em Londrina. Olha aqui. Eu estou usando ela censurado pelo STF. Tá aqui. Estou saindo com ela na rua. Aqui. Pronto. Então vamos fazer a live censurados pelo STF. Isso. Eu já fui censurado 2 vezes pelo STF. Eu fui 2 vezes censurado. Eu passei preso 14 meses, Felipe, quando fui condenado naquele processo do Mensalão, há 7 anos e 14 dias. Eu cumpri em regime fechado 14 meses. Aí o Roberto Vitaliano, que é um defensor público aposentado, um advogado criminalista hoje aqui no Rio de Janeiro, meu velho amigo, porque eu comecei minha carreira no Tribunal do Júri, na Defensoria Pública, e fiz, assim, com o Roberto Vitaliano, uns 20 júris, 30 júris junto com ele. Ele foi o meu mestre. Ele me ajudou a vencer no Tribunal do Júri. Roberto Vitaliano, a quem eu devo o sucesso como advogado criminalista. Um dia o Roberto Vitaliano vai à penitenciária onde estava preso, em regime fechado, e falou: Jefferson, eu vou lá na vara de execuções criminais e vou oferecer meu escritório para você trabalhar no semiaberto. Está dando tempo para você sair no semiaberto, você vem trabalhar comigo. Digo, com o maior prazer, meu irmão. Você vai ser meu assistente jurídico. Você vai estudar os processos para mim e vai me dar parecer. Falei, com o maior prazer. Xará, vou trabalhar contigo. E fui trabalhar com o Roberto Vitaliano. 3 dias depois me aparece lá, 2 dias depois, no escritório, o Bernardo de Melo Franco, jornalista que hoje escreve no Globo,
Aliás, hoje o artigo do Bernardo... Bernardo, desculpem, que artigo ridículo, que papel horroroso que você está fazendo, alugando a caneta aí para a editoria do jornal. Triste. Triste te ver nesse papel, amigo, triste. Aí vai lá o Bernardo de Melo Franco, que naquela época era da Folha de São Paulo, para me entrevistar, porque tinha explodido, isso era 2014, tinha explodido o Petrolão. E ele vai me entrevistar e eu comecei a explicar toda a operação por baixo no Mensalão, que era a mesma operação do Petrolão. Como agiam, como se escalava o homem, como é que ele contribuía, para quem distribuía o dinheiro, como é que fazia para botar o dinheiro no partido. Expliquei para ele. E usei uma expressão. O Mensalão, Bernardo, é o prefácio, é o exórdio do Petrolão. Aí ele deu uma página da Folha de São Paulo essa entrevista. Roberto Jefferson, em regime semiaberto, entrevista a Bernardo Melo Franco. O Mensalão é o prefácio do Petrolão. Dia seguinte, chega o oficial de justiça. O relator do processo da AP 4770 era Luiz Roberto Barroso. Eu recebi uma intimação. Se eu desse mais alguma entrevista para rádio, jornal, televisão, ou falasse no meu blog ou no meu Twitter, eu estava preso em regime fechado. Ele caçaria o meu regime semiaberto e me mandaria para o regime fechado para que eu não falasse mais. Então, ele proibiu, Luiz Roberto Barroso, me censurou e me proibiu de falar à imprensa, ao jornal, à rádio, à televisão, e de escrever nas minhas mídias sociais. E se diz democrata, faz uma pose aí para o Brasil democrata, e hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É capaz de tudo pela facção ideológica que representa. Ele é um homem do PT, é um homem do PSOL, fez carreira na UERJ, onde está o ovo da serpente, a cabeça da cobra do comunismo no estado do Rio de Janeiro é o UERJ. Só sai de lá... Roberto Barroso é o grande ideólogo do ativismo judicial. Pois é. Então, veio de lá e hoje está lá no Tribunal Superior Eleitoral para julgar a chapa do Mourão e do presidente Bolsonaro. Então, essa censura que você recebeu do Supremo, não se surpreenda, eu já passei por ela. E estou passando novamente. O Supremo, que é ideologicamente comprometido com o ativismo judicial, com a interpretação aberta da Constituição, não está preso à materialidade da Constituição. Ele lê a Constituição de maneira abstrata. Ele lê a Constituição e interpreta ao bel prazer, dando a finalidade que ele entende ser a melhor. Não é a letra da Constituição, é o que ele entende ser constitucional. É uma coisa terrível o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. E fez isso conosco. Eu respondi aqui ao questionário que o carequinha lá, o Moraes, mandou para mim. Se eu recebo dinheiro de alguém, se eu recebo dinheiro de alguma empresa privada, se eu boto o meu Twitter do robô, se eu recebo dinheiro público, se alguma conta pública na minha conta pessoal, eu digo que isso é uma piada de mau alvitre. Eu sempre tive uma brutal audiência no Twitter, uma brutal audiência do meu blog, aberta por mim mesmo. O meu blog, o meu Twitter, são orgânicos, delegado. Ele falou, tudo bem, doutor. Aí tomou a termo, são orgânicos, o Twitter e o blog do doutor Roberto Jefferson. Mas a cabeça lá do Alexandre de Moraes é que eu estava levando dinheiro, que você estava levando dinheiro, que nós formávamos um grupo para conspirar contra o Supremo Tribunal Federal. O conspirador é o Supremo Tribunal Federal. Quem conspira contra a ordem democrática hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. É o granchismo. É difícil você acertar um Congresso de 600 homens. É fácil você acertar uma corte de 11 homens. É o granchismo. Então, hoje você tem a esquerda cooptou esses 11 homens, 9 homens, 2 mulheres, porque as 2 são de esquerda,
estão lá no Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o presidente Bolsonaro, montar contra ele um processo crime e facilitar a derrubada dele, e, se possível, levar o Mourão junto para forçar que ou o Gabola do Rodrigo assuma ou que se faça uma eleição aí que pode desaguar nesse momento de pandemia e incompreensões numa eleição de esquerda, num presidente eleito pela esquerda. Esse é meu entendimento. E fora isso, o senhor é advogado criminal. Eu até peguei aqui, ó, o processo Franz Kafka. Que é exatamente o momento que nós estamos passando nesse inquérito inconstitucional e ilegal relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou te contar uma coisa, doutor Roberto. Aqui em Londrina, minha cidade, nós estamos sem voos para São Paulo e, portanto, para Brasília. Então, na semana passada, peguei meu carro na terça-feira, à noite, saí daqui 6 horas da tarde, cheguei em Guarulhos aproximadamente meia-noite. Dormi em Guarulhos, no dia seguinte, 5 horas da manhã, peguei o voo, fui para Brasília. Pousei em Brasília, liguei meu celular e quando eu liguei meu celular, inúmeras mensagens, dezenas de mensagens de pessoas querendo entender o que estava acontecendo, porque a grande mídia, o Globo, a CNN e os demais veículos da grande mídia estavam divulgando que a Polícia Federal estava na minha casa fazendo busca e apreensão. Liguei desesperado para minha esposa, porque nós estamos com o Bento, filho recém-nascido, de 2 meses. Polícia Parabéns Federal a vocês. Obrigado, doutor. Parabéns. Deus abençoe. Bento? Bento. Beleza. Deus abençoe esse nome Bento. Amém. Liguei para Mariana desesperado. Ela falou, não, Felipe, não tem ninguém aqui em casa. E aí logo fui desmentir essa fake news divulgada pela grande mídia. Mas alguns dias depois, então fiquei sabendo que o Alexandre de Moraes estaria me intimando para depor nesse inquérito que tem um vício de origem. E fora o vício de origem, tem inúmeras ilegalidades e inconstitucionalidades que já foram expostas por inúmeras pessoas. E pedi ontem o acesso integral ao inquérito, como o próprio Supremo Tribunal Federal já colocou lá na súmula 14, salvo engano. E não me deram. Alexandre de Moraes, e tenho falado que o senhor é advogado criminal, eu queria que o senhor fizesse uma análise desse inquérito e se a minha fala está certa ou não. Porque, veja, se nós, parlamentares, nós temos a imunidade parlamentar e se o senhor Alexandre de Moraes está pedindo para que eu vá prestar esclarecimentos na Polícia Federal, porque eu disse no Twitter que o Supremo Tribunal Federal, ao mudar o entendimento da prisão em segunda instância, era uma vergonha nacional, existe uma violação do Estado de Direito provocada pelo Alexandre de Moraes. Está violando uma prerrogativa dos parlamentares, que é a imunidade parlamentar, que é, por sua vez, uma condição da existência do próprio parlamento. É o Supremo Tribunal Federal atentando contra o poder legislativo. Isso para os deputados federais. Para os cidadãos têm liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal não está acima das leis, não está... o Supremo Tribunal Federal não está acima de críticas. Então é uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade que está sendo encabeçada pelo Alexandre de Moraes e, no meu entender, isso tudo está dentro desse grande processo, dessa grande união desses partidos para derrubar o Jair Bolsonaro, porque agora o Alexandre de Moraes assumiu a vaga no TSE e quer pegar esse processo, levar para o TSE para caçar a chapa do presidente Bolsonaro com o Mourão. É isso aí. E aí querem usar um trapo de toga, para amordaçar você, que é um deputado federal atuante que não tem medo de se expressar. Para amordaçar a mim, que nunca tive medo de falar, sempre falei e assumi de público as responsabilidades pelas minhas lutas e pelas minhas palavras. Aqui em casa foi diferente, eu quero te contar isso, Felipe. Aqui a Polícia Federal veio 6 horas da manhã. Foi muito gentil, eu quero dizer isso. Os policiais estavam constrangidos com o mandado, eu li, desci 6h05, estava um frio de rachar, desci o portão, desci a escadinha do portão, fui lá abrir,
Eram 5 policiais federais, o delegado e mais 4 agentes. Estava bem frio e eles subiram do Rio, vieram com roupa mais leve, eles estavam até sentindo bastante frio. Mandado de busca e apreensão. Eles queriam encontrar arma e levar meus computadores. O que me constrangeu, que te machuca, já é a 3ª vez que a Polícia Federal revista a minha casa. Eu sempre tive assim essa atuação mais polêmica e a polícia tem sido usada pela esquerda para amedrontar quem fala. Então, eu já sou vítima disso, de censura, de amedrontamento. Já é a 3ª vez que venho aqui. O que te machuca? A Ana arruma a minha roupa íntima, a minha mulher. Ela bota a minha cueca na gaveta, a meia, o calção. Isso aí ela faz, as minhas camisetas, sabe? Mas eu jamais abri as gavetas íntimas da Ana. Eu nunca abri as gavetas íntimas da minha mulher. Ela nunca me encomendou pegar nada lá e eu nunca fui ver o que tem lá. Quer dizer, você vê um agente de polícia abrir a gaveta íntima da tua mulher, o sangue vem até aqui, cara. Vem até aqui. Eu fiquei com o olho embaçado de ódio. Isso te dá ódio. É um vilipêndio ao teu lar, é uma violação da tua casa, é uma violação da tua intimidade, é uma intimidação contra você. Isso eles fazem. E o pior, que eu moro em Comendador Levi Gasparião, um município pequitito, entre a cidade de Três Rios e a cidade de Juiz de Fora. É a última cidade aqui pela BR-040, antes da ponte do Paraibuna, que atravessa para Minas Gerais. Daqui a Juiz de Fora são 40 quilômetros. Aqui do estado do Rio, Minas, aqui do lado do Juiz de Fora, 40 quilômetros. Bom, e daqui a pouco eu olho ali embaixo na rua, tinha umas 50 pessoas comentaram: ih, o doutor Gerson vai ser preso? Eu fui preso a primeira vez aqui em casa. Ele está sendo preso de novo? Vão levar ele para a cadeia de novo? Agora, por que razão ele vai ser preso? Quer dizer, é um negócio, é uma exposição a você. Aí, depois que o pessoal foi embora, eu disse, falei com todo mundo na rua que, gente, eu não estou sendo preso, não. É um processo de opinião pública que estão movendo contra mim lá no Supremo, porque eu defendo o presidente Bolsonaro. Mas o povo sabe, não, o senhor é maluco, o senhor fala cada coisa, esses ministros vão acabar lhe prendendo mesmo. Mas vem o povo para cá, para a porta de casa. Está aqui um camburão da Polícia Federal, um camburão preto enorme, vai levar o Roberto Jefferson preso. Então, é muito ruim isso que acontece, é um processo de intimidação. Tomara que a sua Mariana, que o seu Bento, não passem por essa humilhação, porque é uma humilhação, constrange. Os empregados da casa ficam te olhando assim, o que será que o patrão fez? Assaltou um cofre, assaltou um banco? É muito ruim, porque quando a polícia chega na sua casa e entra na sua vida, dá impressão às pessoas que estão de fora que elas vieram te carregar, que você fez algum crime, cometeu alguma coisa irregular muito grave. E é por crime de opinião. Nós temos uma opinião. Nós temos um Supremo Tribunal Federal constituído politicamente. Os ministros são todos homens de esquerda. Você vê essa que parece uma bruxa aqui de Minas, como é o nome dela mesmo, amor? Essa aqui, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, de esquerda. A outra ministra, Rosa Weber, foi feita ministra do Supremo porque é amiga do Carlos, que é o ex-marido da Dilma, guerrilheiro junto com a Dilma. Então, ela é uma juíza do Tribunal do Trabalho, que era de esquerda, amigo do Carlos, que é de esquerda, que é separado da Dilma, que é de esquerda, e ela, por que ser de esquerda, ela foi nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal. Esse é o mérito dela. Ah, o Lewandowski. O Lewandowski foi nomeado porque a esposa do Lewandowski era a melhor amiga pessoal de Dona Marisa Letícia, falecida mulher de Lula. Essa é a razão do Lewandowski ser ministro do Supremo. Ah, o Marco Aurélio Melo, que amarrou as mãos do presidente aí na situação do coronavírus e disse que ele não podia adotar nenhuma ação de saúde, só dar dinheiro. Você dá cheque para os estados e municípios gastarem. Marco Aurélio Melo, o que tem de tradição jurídica? Não, ele é primo do Collor. Ele é primo do Collor, ele é um grande homem, é primo do Collor.
Então, essa é a razão política dele estar no Supremo Tribunal Federal. E você tem lá o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está lá porque era ligado ao presidente Fernando Henrique. Foi advogado da União, né? E era da Casa Civil, foi advogado da Casa Civil, foi colocado lá pelo PSDB. Quem mais? Roberto Jefferson. O Luiz Fux. Tem uma live do Zé Dirceu que ele esculhamba com o Fux. Disse, esse cara me assediou, veio me prometer que se eu nomeasse ele para o Supremo, que ele ia votar contra a minha condenação no processo do mensalão, da P470. Eu tenho isso gravado, botei hoje no Twitter. Então, ele foi escolhido ministro porque prometeu aos réus do mensalão que ia absolver todo mundo. Olha a razão do cara ter ido para o Supremo Tribunal Federal. Esse Alexandre Moraes era o advogado do PCC, meu irmão. Esse PCC é o maior grupo de traficantes do Brasil. Ele manda matar de dentro da cadeia o PM, o policial civil, o policial penitenciário, e o seu Alexandre Moraes era o advogado dele. E isso credencia ele a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa... o Toffoli. Toffoli era o assessor da bancada. Vocês devem ter na bancada de vocês o assessor que faz os projetos de lei, sim, que dá parecer, faz a emenda modificativa, faz a emenda substitutiva, faz o destaque. Não tem lá um advogado que faz isso? Sim, o Toffoli era isso. Pois é, o Toffoli era esse advogado da bancada do PT. Era o cara do processo legislativo. Depois foi para a Casa Civil ser advogado do Zé Dirceu. Esse é o mérito que ele tem de estar no Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Jesus Cristo, nós temos que acabar com isso. Eu quero deixar essa ideia para você. O Supremo tem que ser o final da carreira do juiz togado. O Supremo, no compromisso político, vai ser sempre desmoralizado. Os juízes hoje do Supremo são mais conhecidos que os deputados federais. Todo mundo fala. Eles dão entrevista em todos os programas de televisão, uma pompa, uma soberba, porque a Constituição... Estão sempre ditando regras aí, principalmente da Globo News, estão sempre lá com aquela pose de grandes juristas, os semideuses. Isso quando não decidem legislar no lugar do Congresso. E quando não decidem executar no lugar do presidente, porque eles têm feito isso. Eles legislam pelo Congresso e executam pelo presidente. Eles querem ser mais poder que o presidente da República e querem ser mais poder que o Congresso Nacional. Aí eu te pergunto, Felipe, quantos votos teve o Alexandre Moraes? Quantos votos? Quantos votos teve o Tofim, o seu Toffoli? Quantos votos teve o Celso Melo, o Alzheimer, o alemão? Não é? Nunca disputaram eleição de nada na vida, não sabem o que é fazer política, e sempre que se metem em política, arrumam o maior desastre. Nós éramos 9 partidos. Aí o PCdoB, que não conseguiu bater a cláusula de barreira, arguiu a inconstitucionalidade da cláusula de barreira no Supremo. Jogaram no chão a cláusula de barreira. Hoje são 33 partidos. Quem fez isso? Supremo Tribunal Federal. Se é esse caravançará hoje do Congresso, essa bagunça que tem 33 partidos políticos, quem fez? Supremo Tribunal Federal, para fazer gracinha com o partido de esquerda, acabando com a cláusula de barreira, porque o PCdoB não sobreviveu à cláusula de barreira da eleição. Financiamento público, que é uma coisa que o povo não aceita. O PTB sempre foi contra o financiamento público de eleição. Quem é que acabou com o financiamento público de eleição? Foi o Congresso? Foi a Câmara dos Deputados? Foi o Senado da República? Não. Pegaram aí a OAB, que é um braço do PT, ela argui a inconstitucionalidade do financiamento privado e o Supremo Tribunal Federal
joga no chão o financiamento privado, cria esse monstrengo que é o financiamento público, que dá essa crise de incompatibilidade com a opinião pública. O culpado, o povo acha em casa? Não, o culpado é o Roberto Jefferson, meu deputado, porque ele deixou passar isso. Eu não deixei passar nada. Foi o Supremo que inventou. Passou a nossa revelia contra a nossa vontade. Então, o Supremo legisla e executa. Eu vi essa semana proibir o presidente de mandar embora os comunistas do Brasil. O presidente não pôde nomear o delegado-geral da Polícia Federal. O presidente está respondendo a uma acusação leviana, vazia, sem fundamento do Moro contra ele, porque ele não mexeu em Polícia Federal para proteger ninguém. E teve mais uma, viu, doutor Roberto, que ficou despercebida pela grande mídia. Qual? O senhor Alexandre de Moraes relatou uma ação e essa ação foi julgada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em que, na prática, eles disseram que nós, cidadãos brasileiros, não podemos proibir a nefasta ideologia de gênero. Eles elevaram a ideologia de gênero que quer ensinar para as nossas crianças que não existe homem nem mulher, eles elevaram a ideologia de gênero a uma cláusula imutável da nossa Constituição Federal, como se fosse uma cláusula pétrea. Passou despercebido. Uma ADI relatada pelo senhor Alexandre de Moraes e votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos eles rezam na cartilha do Jorge Soros, né? Da Open Society, não é isso? Isso mesmo. Todos eles rezam na cartilha do Jorge Soros, que tem financiado isso no Brasil. Hoje eu estava até lendo sobre isso. A turma que o Jorge Soros... Quem o Jorge Soros financia no Brasil? Mídia Ninja. Eu não conheço esse grupo. Mídia Ninja é um grupo de esquerda que aposta na agenda. O que é a agenda da Open Society do Jorge Soros? Aborto, liberação das drogas, feminismo, ideologia de gênero, por isso eles votaram no Supremo essa coisa, essa ideologia de gênero, comunismo, islamismo, desarmamento da população civil e combate às soberanias nacionais e imigração em massa. Isso é a agenda do Jorge Soros, abraçada por Agência Pública, ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, do jornalista Ronaldo Lemos, da Globo News, Instituto Igarapé, da Iloma Isabó de Carvalho, que defende que o Moro tudo queria isso. nomear no Ministério da Justiça. Porque você vê como é suspeita a ação do Moro. Financia o Viva Rio, que é um movimento desarmamentista nacional. O Viva Rio, aqui no Rio de Janeiro, é nacional, é o todo queridinho da Rede Globo, e financia, por último, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que tem falado a todo lugar da legalização das drogas, que é a agenda da Open Society. Então, o Supremo cumpriu uma agenda externa do PT e do PSDB. Ele recebeu ordem do Zé Dirceu, do Lula e do Fernando Henrique Cardoso, desgraçadamente. Por isso, nós temos que pedir ao presidente, só ele pode fazer isso, que ele invoque o artigo 142 da Constituição, sendo ele a expressão civil mais alta do país e comandante supremo das Forças Armadas. Ele pode pedir a moderação, o poder moderador das Forças Armadas e colocar um ponto final nessa bagunça que virou esse ativismo judicial. Aposenta esses 11 ministros do Supremo, aposenta, faz um poder moderador, aposenta, não precisa fazer nenhuma violência, prender, caçar, isso não tem que ser feito. Aposenta, bota em casa esses 11 ministros do Supremo que vão levantar de manhã, vão se perfilar diante de um espelho no banheiro, cantar Internacional Socialista, né? Eles adoram cantar. A Internacional Socialista, né? Vão poder viajar para Cuba, vão viajar para Venezuela, Coreia do Norte. Vão andar, vão para Wuhan, na China, se Deus quiser, passear lá, olhando de perto o que aconteceu com o laboratório que criou aquele vírus,
que está matando um bocado de gente no mundo. É isso. Essa é a luta que eu tenho feito aqui constantemente na minha casa. São as palavras que eu repito todo dia, escrevo todo dia, e não vou parar de falar. E não vou parar de dizer, Felipe, eu sou como você. O cara não me dobra, não. Não me dobra, não. Eu sou um alferes de Deus também. Eu sou um tenente de Deus. Eu carrego aquele estandarte. É o estandarte de Deus. O que eu recebi de meus antepassados, toda aquela tradição, todo o legado que eu recebi da minha cultura judaico-cristã, que tem 2000 anos no Brasil, dos meus bisavós. Os meus bisavós libaneses vieram de Beirute perseguidos pelos islâmicos. Eu tenho na história da minha família, eu chamo Jefferson, porque vovô Ibrahim, que foi o último da família de vovó Latife, e vovô Abs, Thanos Abs e vovó Latife Cairala, vovô Ibrahim, que é meu padrinho de batismo, vovô me deu o nome de Jefferson, porque foi o presidente americano, o terceiro presidente americano, que deu combate aos islamitas, aos piratas berberes no Mar do Caribe, porque eles sequestravam os navios americanos, iam para a costa da África e depois exigiam milhões de dólares para resgatar aquelas famílias. Chegou um ponto no governo de Washington Luiz do orçamento americano pagar 30% de resgate pelos cidadãos de piratas aos piratas berberes que sequestravam as famílias aqui no Mar do Caribe, ao sul dos Estados Unidos. E Jefferson fez a primeira marinha de guerra, que foi confrontar os islâmicos lá na costa da África. Tanto que o hino da Marinha de Guerra americana canta o desembarque da Marinha Americana no mundo árabe, nas costas do norte da África. O hino da Marinha data daquela data 1803. E vovô, como dizia que os islâmicos perseguiam os cristãos, e ele era cristão, me deu o nome de Jefferson, em homenagem ao presidente Jefferson. Então, isso é a história da minha família. Eu vou abrir mão disso para ateístas, para globalistas, para comunistas, para heréticos que querem o apassivamento dos homens, querem a erotização dos nossos filhos pequititos, não é? Querem a virilização das mulheres, defendem essa teoria de gênero. Quer dizer, quem nasce e não tem gênero vai escolher o gênero aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade. Você vai poder nem chamar seu filho de Bento, não pode dar nome, porque ele não escolheu o sexo. Ele é um gênero. Quer dizer, isso não existe, é contra a nossa tradição cristã, é contra a nossa Bíblia, é contra a nossa cultura. E se eles estão nos desafiando, e desgraçadamente a nossa Constituição diz que a violência é monopólio do Estado, porque se não fosse, nós íamos fazer como fazem os árabes. Todo mundo se arma e vai dar uma lição. Por que essa turma da esquerda não bota um Maomé gay aí num poste? Por que não faz de Alá um personagem gay? Não passa nem alfinete, sabe que vai morrer, meu irmão. Mas como eles assintam Jesus, assintam a nossa formação cristã e não tem resposta, eles continuam fazendo. Por que eles não escrevem sobre Alá? Fazem uma novela que Alá também é gay. Duvido que eles sejam homens para fazer essa provocação ao islamismo. Duvido que eles venham matá-los aqui no Brasil. Mas nós não podemos reagir. E o monopólio da violência do Estado, se você der um tiro num vagabundo, você é processado. Você fica numa situação difícil por ter atirado num vagabundo querendo invadir a tua casa, estuprar uma pessoa da tua família, assaltar teu lar. Quer dizer, há uma subversão da ordem, uma subversão de valores. E que você, Felipe, e você vai ter muito mais tempo, porque eu estou vendo o meu tempo passar, estou com 67 anos, eu venho lutando até aqui. Se eu não conseguir, para mim, viver plenamente esse regime democrático, sem essa ameaça aí
do autoritarismo, do partido único, do comunismo, da negação dos nossos credos, você vai viver. Nós estamos plantando para os nossos pósteros. Você planta para o seu Bento. Mas foi exatamente isso que eu falei esses dias nas minhas mídias sociais. A luta pela liberdade é uma luta para os nossos filhos e netos. Pois é. É para minha netinha que nasceu em Orlando, ainda não pude vê-la. Coisa mais linda do mundo, a minha Aurora. É a 6ª neta que eu tenho. Parabéns. Robertinho, meu filho, mora lá já há 8 anos. Robertinho mora em Orlando, tem uma academia de crossfit, é um cara forte para raio. E eu ainda não fui ver a Aurora, é linda. Eu vejo só no Instagram, ou quando o Betinho faz comigo um Face. E eu vejo que a minha neta está linda, cada dia mais bonita. E eu quero que ela viva o regime que eu vivi no passado, o regime cristão, um regime que eu ouvia meu pai dizer com orgulho, homenageando a minha avó, homenageando a minha mãe, que são cristãs. Eu cresci num lar assim, numa família assim. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Meu pai falava isso, com o peito cheio de fé, com o peito cheio de orgulho cristão, numa hóstia pequenina, cabe Deus, Nosso Senhor. Eu esqueci, tinha uma outra trova, numa hóstia pequenina, versos que papai sempre usou, cristãos, e de enaltecimento da nossa fé cristã e da nossa tradição judaico-cristã, da nossa cultura judaico-cristã. Essa ditadura do judiciário não vai nos abalar. Não vai ser uma intimação para prestar depoimento na Polícia Federal feita pelo Alexandre de Moraes que vai me calar. Eu tenho direito, nós temos direito, o povo brasileiro tem direito de criticar quantas vezes quisermos o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro poder constituído. A gente tem que retomar uma lição básica do direito, que é o seguinte: as instituições devem servir ao povo e não o contrário. Então a gente vive nessa ditadura do Supremo Tribunal Federal que não vai nos abalar. Agora, doutor Roberto, o negócio é o seguinte: a gente falou. O nosso ouvinte, nosso seguidor, deve estar se perguntando nesse momento: mas Felipe, mas Roberto, o que nós, povo brasileiro, o que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer para ajudar Jair Bolsonaro, para ajudar vocês que estão aí? Qual é a mensagem que nós temos que levar para o povo brasileiro? É possível fazer algo para que esse grupelho que se juntou para derrubar Jair Bolsonaro, para isolar esse grupelho, para deixar esse grupelho intimidado? O que nós temos que fazer? E te pergunto isso por conta da sua experiência. Nós temos que articular a base do presidente na Câmara para não passar nenhum impeachment. Tem que dar segurança ao presidente. Nós precisamos do centro democrático, do PP, do PR, do PL e do PSD. Nós precisamos fazer 210 deputados. O PTB vota, e no PTB ninguém vota a favor do impeachment contra o presidente. Nós somos unidos, a bancada com a direção nacional. Então, nós temos que consolidar, Felipe, uma base para dar o colchão de conforto ao presidente, para ele não ser surpreendido num pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. E eu penso que nós temos que chamar o presidente e concitá-lo como o chefe soberano, o maior representante do povo civil, né? Todo o poder emana do povo, e o seu maior representante eleito é o presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Ele tem que aposentar esse Supremo, nomear outro. Ele monta aí uma conversa respeitosa com o Conselho Nacional de Magistratura, pega 33 nomes de magistrados de carreira que têm compromisso com a toga, não tem compromisso com o partido político, escolhe 11 magistrados que farão lá o final da sua carreira de dedicação à toga, a balança da justiça, a espada da justiça, homens com compromisso com a toga, não é com o partido político. Supremo não é lugar de partido político, da zebra. Então, base para o presidente na Câmara. Nós temos que fazer essa dissolução
do Supremo não é fechar o Supremo, absolutamente. Não é fechar o Supremo. É trocar os ministros, aposentar os que estão no Supremo, porque são todos de esquerda, que têm a disfarçatez de votar teoria de gênero sem dar satisfação à opinião pública, passando por cima do Congresso Nacional, porque isso não passa no Congresso Nacional. Então, o Supremo quer ser mais que o Congresso Nacional. Não pode fazer uma coisa dessa com o povo do Brasil. Se os ministros querem ter um monte de gays na sua casa, um monte de gays mulheres, um monte de gays homens, o problema é deles, nós não queremos ter na nossa. Eu não quero na minha família Sodoma e Gomorra. Se eles querem promover na casa deles, o problema é deles. Mas eles afrontaram a sociedade cristã, a sociedade brasileira, a cultura brasileira. Então, nós temos que aposentar essa turma, aposentar. Todo mundo para casa, cantar Internacional Socialista e dar segurança ao presidente para que ele termine institucionalmente o seu mandato. Você vai ver, a hora que ele dissolver o Supremo e colocar uma base de juízes de carreira, 11 ministros juízes de carreira, 30, 35 anos aí de carreira, como ministros do Supremo, o mais conservador, o mais liberal, né? Vai ter sempre, o juiz se distingue um do outro, mas eles têm uma coisa, é amor à justiça e respeito à lei. Eles não são professores de universidade federal, comunistas, que vão para dentro do Supremo para mudar o entendimento da lei, transformar uma Constituição que tem uma letra material em Constituição abstrata, dando o entendimento que bem entendem. O juiz de carreira sabe que tem que respeitar a letra da lei. Está escrito na Constituição. Foi o que eu vi o general Leônidas Pires Gonçalves fazer na sucessão do doutor Tancredo Neves. Assumiu o vice, estava naquela Constituição. Que nós mudamos a Constituição em 88. Aquela Constituição é de 64, AI-5, é a Constituição de 64, a Constituição da Revolução. Ele abriu a Constituição e disse, assume o vice. Está aqui no livrinho. Ele era ministro do Exército. Está aqui no livrinho, está aqui na Constituição. Então, assume o Sarney. E acabou o assunto, meu irmão. Todo mundo, não pode, nova eleição, o Sarney não pode assumir. Ele saiu do PDS agora, que é hoje o DEM, né? Ele saiu do PDS agora, não pode ser o presidente. O general Leônidas Pires Gonçalves pegou a Constituição e disse, está aqui no livrinho, ó, assume o vice. E, ó, a hora que o presidente mandar para casa aqueles 11 urubus que estão lá, show urubu, show daqui. Eu não gosto de fazer show, porque o Roberto é contra o Flamengo. O Robertinho, meu filho, é Flamengo, a Cristiane, minha filha, é Flamengo, e a Fabiana, minha filha, é Flamengo. Eu sou Botafogo. Mas eles são Flamengo. Então não é ofensa ao Flamengo quando eu digo isso. Show urubu aí do Supremo, que eu estou falando. Vão para casa e o presidente coloca uma turma nova lá para decidir de acordo com a Constituição e com a lei, respeitando as fronteiras da lei. Tem um programa de televisão que de vez em quando eu vejo, Médicos Sem Fronteira. O Brasil precisa de juízes com fronteira, juízes que saibam onde termina o seu direito. E o presidente tem que tomar essa atitude. A economia vai crescer, os investidores vão vir. Esse presidente é forte, ele vai dominar. Num instantinho o Congresso se acerta. Por que o Rodrigo Maia não faz uma CPI contra o Supremo? Não tem condição, não tem independência moral para fazer. Por que o Alcolumbre não toca lá os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo que tem no Supremo? Não tem. Vai lá o assessor parlamentar do presidente do Supremo e diz, senador Alcolumbre, o senhor tem 4 processinhos aqui, e são processos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro ruim, tem um relatório, então vamos lá. Nossa, o Ministério Público pesou na mão. Vai para a pauta semana que vem. Então, tira essa conversa aí de impeachment, não pauta isso aí não, que o senhor vai para o pau, presidente, com todo carinho, com todo amor que a gente tem pelo senhor. A mesma coisa com o Rodrigo Maia. Ô, Pimpão, Rodrigão, Pimpão. Não faz isso não, Pimpão. Você tem aqui 5 processinhos, com a Odebrecht, com a OAS, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Presidente Rodrigo, esquece isso, não mexe com a gente, não. Se o senhor não mexer com a gente não mexe com o senhor.
Então, nós temos na frente da presidência do Congresso Nacional 2 homens que têm um rabo que dão a volta no Congresso. E o presidente do Supremo sabe disso, pisa no rabo deles. E eles não tomam nenhuma atitude em defesa da democracia, em defesa da presidência da República. Só tem um caminho. Um caminho. É o presidente se defender. Artigo 142 da Constituição Federal. Lê o artigo 142 para o nosso ouvinte. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E, por iniciativa desses, da lei e da ordem. Então, o presidente do Congresso pode pedir, se houver uma convulsão social do Brasil, a intervenção das Forças Armadas. O presidente do Supremo, se houver uma convulsão social do Brasil, pode pedir a atuação das Forças Armadas, mas só pode requerer o poder moderador das Forças Armadas, garantindo os poderes constitucionais. Quem modera e quem garante os poderes constitucionais é o poder moderador das Forças Armadas a pedido do presidente da República. Só o presidente Jair Messias Bolsonaro pode pedir isso. Nem o presidente do Supremo, nem o da Câmara podem, mas ele pode, porque ele é a maior autoridade civil, é a subordinação militar, a maior autoridade civil, é a subordinação à força civil do povo. Ele pode pedir a garantia constitucional do executivo que está sendo agredido por força do legislativo, porque o Rodrigo Maia faz questão de fazer pauta-bomba, de botar para votar o que é de interesse dele, de contrariar as votações do presidente, deixa caducar matérias importantes como 10 anos de carteira nacional de habilitação, deixa caducar o 13º salário do Bolsa Família. Quer dizer, eles não querem fazer agenda legal, agenda legislativa do presidente. Então, estão assintando o presidente da República. E o Supremo, toda hora, intervindo na execução do governo do presidente. Ele só tem um caminho, é pedir o moderador das Forças Armadas e botar um ponto final nisso. Depois, todo leão vai miar de gato. Depois, todo leão vai miar de gato. Dizer, esse leão-chefe aí, esse rei-leão que pusemos aí na presidência da República, ele não é mole, não. E o Brasil Roberto vai crescer, vai progredir. Antes da gente finalizar, a gente já estourou o tempo, mas o papo está muito bom. Antes da gente finalizar, eu só queria saber uma opinião do senhor. Nós tivemos aquela interferência indevida do Alexandre de Moraes quando da nomeação do Ramagem na diretoria-geral da Polícia Federal. Aquilo, sim, uma interferência indevida de um poder sobre outro. É claro que nós não estamos na pele do presidente Bolsonaro, nós não sabemos aquilo que ele passa, nós sabemos da pressão toda, enfim, mas nós não somos ele. Mas eu acho que ali, daí é uma opinião particular minha, eu acho que ali o presidente Bolsonaro deveria ter nomeado o Ramagem, ter dado posse ao Ramagem. O que o senhor acha? Sabe o que eu, Roberto Jefferson, presidente da República, recebi o oficial de justiça do Supremo com o mandado de segurança do ministro Alexandre de Moraes me impedindo de exercer os meus poderes e as minhas funções. O seu oficial de justiça está aqui, ó. O mandado de segurança lá do ministro Alexandre de Moraes. Joga no lixo. E fala com ele se ele zangou para ir lá reclamar com o Papa em Roma. Com o Papa. Manda ele falar com o Papa, seu oficial de justiça, que aqui no meu governo mando eu.
e o senhor manda ele ir lá, de joelhos no Vaticano, reclamar com o Papa. Era isso que eu faria. E estava resolvido o problema. Como eu faria, se sou o presidente? O senhor Luiz Roberto Barroso proibiu de eu mandar embora os 32 comunistas aqui do Maduro. O Brasil não tem representação diplomática na Venezuela. Pode? Chama o avião da FAB aí. Bota todo mundo dentro. Veste um paraquedas nessa turma. 32 de paraquedas. O que você vai fazer, presidente? Vai lá. Chegou em cima de Caracas, em cima do Palácio do Maduro, empurra tudo pela janela. Vamos embora. Cai todo mundo de paraquedas em cima do Palácio do Maduro. Pronto, chegaram. Pronto, chega em casa tranquilo, saltando de paraquedas, o senhor puxa a cordinha assim, vira para a direita, para cá, puxa a cordinha, vira para a esquerda. E pousa lá em casa, naquele país maravilhoso que vocês comunistas construíram lá. Era isso que eu fazia. Essa impertinência. Essa do Alexandre de Moraes tem 2 vícios gravíssimos de inconstitucionalidade. Primeiro, nesse inquérito da fake news, ele proibiu de se removerem os 2 delegados. Não foi assim, deputado Felipe? Foi. Então, ele legislou. Ele legislou por mim, que fui constituinte. Eu fui deputado constituinte. E disse que eram inamovíveis os promotores e os juízes. Inamovíveis na função. Inamovíveis, o salário irredutível e o cargo é vitalício. São as garantias constitucionais dos promotores e dos juízes. Está certo assim, Felipe? Certíssimo. Eu não escrevi lá que os delegados de polícia são inamovíveis. O senhor Alexandre de Moraes, ele legislou. Ele disse que aqueles 2 delegados são inamovíveis enquanto durar o inquérito na mão dele. E se o presidente nomeasse algum para superintendente do Rio, de Minas, de São Paulo, não podia promover o cara? O Alexandre de Moraes, o Xandão não ia deixar? Então, ele legislou. Ele se meteu no papel de constituinte e deu inamovibilidade a 2 delegados de polícia no curso daquele inquérito. E depois, ele executou. Ele legislou e executou como? Com a ordem que ele expediu, ele impediu que o presidente nomeasse, dentro das suas prerrogativas constitucionais e legais, o diretor-geral da Polícia Federal. Então, ele legislou e executou. É um absurdo sem precedente. Nós não falamos a razão desse inquérito da fake news. Você sabe? Vamos só para o nosso povo saber o que é fake news. Qual é a razão, Felipe? Você sabe? Não. Então, eu vou te falar. 2 auditores da Receita Federal, 2 auditores, analisando a declaração de rendas do Toffoli e do Gilmar Mendes, descobriram que o que eles ganham líquidos de salário, em torno de R$300 mil por ano, salário pago pelo imposto do povo, eles são empregados do povo e remunerados, bem remunerados. Empregados do povo, porque o povo, no seu imposto, paga o salário deles, como o meu. Sou deputado federal aposentado, então eu recebo o salário do povo. Eles também. R$300 mil. O patrimônio pessoal de cada um é mais de 20 milhões. Aí os auditores da Receita não pode. Como é que eles explicam um patrimônio desse tamanho com esse salário anual? Aí o Toffoli, em interesse pessoal, legítima defesa própria, advogando em causa própria, foi no mais novo ministro, que é o mais audacioso, tem maior audácia, o nosso Alexandre, e disse, nós temos que fazer um inquérito aqui. Vou pegar o artigo 43 do regimento, que diz que é crime aqui dentro, que a gente regula os crimes havidos aqui dentro do Supremo, não fora do Supremo. Eles interpretaram o regimento interno, que faz norma interna, igual o regimento da Câmara, o regimento do Senado, não vale para a sociedade fora. O regimento do Supremo não vale para a sociedade fora, vale para o comportamento interno do Supremo. Alguém entrar armado lá, tentar atirar no ministro, dar uma paulada, dar uma facada, dar um soco. Então, tem um artigo que permite ação penal do Supremo contra aquele cidadão que praticar um crime dentro do Supremo.
Os auditores da Receita estavam investigando as declarações de renda do seu Gilmar Mendes e do Toffoli. O que aconteceu? O Alexandre Moraes trancou o inquérito administrativo da Receita, trancou, removeu os auditores fiscais, tirou fora. Isso aqui é o fake news. Aí eles vazaram para a revista Cruzoé e para o Antagonista. E aí que está a razão do problema. Eles foram para se defender, vazaram, tornaram pública aquela investigação que vinham fazendo. Contaram para o Antagonista e contaram para a revista Cruzoé. O Alexandre Moraes censurou o Antagonista e censurou a revista Cruzoé. Mandou tirar da banca, tirou do prelo, meu irmão. Uma ação de legítima defesa, quer dizer, de interesse pessoal. De ilegítima defesa. Ilegítima defesa, você me corrigiu, certo? Uma ação de ilegítima defesa. Eles instauraram o fake news para se proteger do noticiário que era mortal para eles. E depois, para justificar aquele monstrengo que está lá, porque não tem a Polícia Federal, não tem o Ministério Público, eles investiram. O procurador Aras pediu o arquivamento desse inquérito. Esse inquérito, essa portaria que instaura esse inquérito, foi julgado, foi pedida a inconstitucionalidade dele pelo Rede, pelo partido da Rede. Quando a Rede viu que nós que estávamos sendo processados, além do Antagonista, ela quis fazer média com o Antagonista, quis fazer médica com a Cruzoé para aparecer a rede da Marina Silva. O PTB, meu partido, eu chamei o pessoal dos livros e digo, vamos entrar como coautores nesse processo. Vamos entrar como coautores. E foi aceita. Eu vi que hoje o ministro Edson Fachin aceitou. Aceitou hoje. Nós vamos sustentar na tribuna a inconstitucionalidade desse artigo. Como vocês estão sem partido, eu quero oferecer o seguinte, tudo que vocês precisarem nesse sentido, use o PTB, porque nós somos identificados. O nosso estatuto, o nosso programa, é um programa de centro-direita, de direita. Está moderno, está conservador, contra o aborto, a favor da vida, contra o aborto como forma de controle de natalidade, a vida vale a partir da concepção. Tudo isso está no nosso estatuto, é novo, é um estatuto moderno. Ele não é aquela carta socialista antiga. Ele é hoje aberto, é um partido democrático, é um partido aberto à livre iniciativa, protege socialmente o trabalhador, mas entende que justiça social é dinheiro do bolso do trabalhador. E o trabalhador só tem dinheiro no bolso se houver empreendimento. Se você matar a galinha dos ovos de ouro, o trabalhador não tem salário, não tem dinheiro. Então, nós temos um partido moderno, dentro das mesmas convicções e teses que você advoga e que você crê. Sim. Então, tudo que precisar... Eu estava conversando há pouco com o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e nos ocorreu uma ideia que eu vou passar para você. Tá. Não tem pesquisa de eleição e a pesquisa tem que ser registrada? Sim. Quando está havendo uma disputa, afinal, Haddad contra Jair Messias Bolsonaro, não havia uma disputa? Sim. A pesquisa da Datafolha, do Ibope, do Murilo lá, da Paraná Pesquisa, não tem que ser registrada para ser publicada? Tem. Então, essas pesquisas que avaliam o presidente, que são libelos contra ele, porque eu não acredito no Datafolha e não acredito no Ibope, são vendidos. Um é vendido à Globo e o outro é vendido à Folha de São Paulo. Eu creio no Murilo, nos outros eu não creio. Tem que ser registrada também. Excelente. Você entende, Felipe? Registra. Mas eu achei que já fosse obrigado a registrar essas outras. Não, essas pesquisas não são... Elas são feitas para destruir a imagem do presidente, mas não passam pelo crivo da justiça e nem você pode ir lá conferir. Qual foi o método usado? Qual foi o campo? Quantas pessoas ouvidas? Que idade? Que faixa de renda? Que sexo? Nós temos que ir lá na pesquisar para ver se aqueles dados que eles estão publicando ali são verdadeiros. Eu não acredito no Ibope. Excelente ideia. Eu não acredito, em hipótese nenhuma, na Datafolha. Não acredito, cara.
Então, o presidente tem que ter a defesa. Ah, o Datafolha quer fazer a pesquisa. Tá feito. Registra na Justiça Eleitoral. Isso é uma ideia que eu quero te dar. Você me pediu para te dar uma ideia, é uma ideia que me ocorreu. Eu estava conversando com o Ronaldo Nogueira, antes de falar contigo, o nosso ex-ministro do Trabalho, foi presidente da FUNASA, diretor da FUNASA, e eu queria te falar isso. Vamos pensar um projeto de lei, pensa aí, que obrigue, como é na legislação eleitoral de campanha, quando se avaliar o chefe de governo, tem que registrar a pesquisa na Justiça Eleitoral, para a gente poder ver. Tribunal Superior Eleitoral. Aí você quer ver, Felipe? Você vai lá e vê. Qual é o método? Qual é o campo? Entrevistaram quantas pessoas? Aí você vai saber se é mentira ou se é verdade. Isso bateu hoje. Eu estava conversando com o Ronaldo Nogueira. Falei, Ronaldo, nós temos que ajudar o presidente. Eu não estou acreditando nessas pesquisas, porque enche a rua aqui. O Camburão encheu a rua, todo mundo fã do presidente Bolsonaro. Não vi um contra. Como é que pode? Não está certo. Essa pesquisa não bate. Excelente ideia. Então, é para você. Desenvolve. Deixa comigo, eu vou te mandar o rascunho do projeto de lei para a gente fazer isso em conjunto. Então, vamos fazer em conjunto, que eu armo isso com o Pedro Lucas, da liderança do PTB. Excelente. Trabalha isso na tua assessoria, vê como é que faz, e a gente manda para frente junto com o Pedro Lucas. Você assina junto com ele e a gente dá entrada em conjunto. Fechado. E daí fazemos pressão no senhor Rodrigo Maia para pautar. Tá bem. Vamos pedir ao Rodrigo Maia para pautar. Ele sonha ser presidente. O primeiro-ministro, como diz a Veja, em suas capas amarelas. E alguns deputados chamam ele de primeiro-ministro. Pois é, e ele fica pimpão. Todo gordinho, todo vaidoso. Ah, meu Deus do céu. Doutor Roberto, só para... Fala, meu. Antes da gente fechar, a gente estava falando do inquérito inconstitucional. Eu tenho defendido nas minhas redes sociais o seguinte: o Estatuto do Servidor Público Federal diz que ordens manifestamente inconstitucionais não devem ser cumpridas. O presidente Bolsonaro, que dentro da sua estrutura hierárquica está lá a Polícia Federal, quem manda a Polícia Federal é o presidente, está lá na Constituição. E ele tem que determinar o ministro da Justiça. Polícia Federal não vai mais cumprir nenhuma determinação desse inquérito inconstitucional. Quero ver como que o STF vai continuar fazendo essas Mas ele tem que baixar um decreto. Então ele tem que baixar um decreto para dar proteção ao agente ou delegado da Polícia Federal. Senão eles são processados como insubordinação. Ele tem que baixar um decreto-lei dele, estabelecendo essa regra, e ele diz, o ministro da Justiça pode dizer, essa ordem é ilegal, e aí o delegado não cumpre. Ele pode estabelecer no decreto que quem vai julgar a legalidade daquela ordem é o ministro da Justiça, ou a AGU, Advocacia Geral da União. Tendo o decreto que dá proteção ao funcionário público, o presidente da República pode fazer. Tem que ter o decreto do presidente da República, que não pode ser alterado nem pelo Legislativo e nem pelo Judiciário. É um decreto dele, pessoal, atribuição exclusiva. Pode fazer, é rápido. Ordem ilegal não deve ser cumprida. Doutor Roberto, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Quero dizer o seguinte, parabéns pela coragem que o senhor tem tido em denunciar tudo isso, em falar, em expor a sua opinião, em continuar expondo a sua opinião, mesmo depois que a Polícia Federal bateu aí na sua porta às 6 horas da manhã. E quero mais uma vez dizer que todos nós, eu, você, o povo brasileiro, os nossos seguidores que estão nos acompanhando, nós estamos na mesma trincheira. Ou a gente salva o Brasil de uma vez por todas agora, ou eu não sei não se a gente vai ter outra oportunidade. Então nós estamos na mesma trincheira, que é construir um Brasil melhor para os nossos filhos e netos. Vou passar a palavra para o senhor para a gente finalizar e para o senhor deixar um recado para todos os seguidores. Eu vou dizer uma coisa simples. Eu defendi o Collor, que era uma missão quase impossível. Fui colocado naquela CPI pelo Luiz Eduardo Magalhães. Nós tínhamos um bloco na Câmara, PTB-PFL, hoje DEM. E eu, como sou um advogado criminalista, fui professor de processo penal, conheço processo penal, conheço direito criminal. Fui para a CPI para tentar
estabeleceu um rito de defesa que estava um pelotão de fuzilamento, sem nenhum respeito à lei, ao presidente Collor. Fiquei sozinho, mas briguei até o final, fui com ele até o fim. O pessoal dizia aqui no Rio, nunca mais se elege, nunca mais se elege. Foi a maior eleição que eu tive na minha vida. Porque o pessoal me dava um abraço na rua, Felipe, e dizia assim, ô Roberto, eu não gosto do Collor porque ele congelou a poupança, deixou a minha família em dificuldade. Mas você é homem. Você é um homem de caráter, tem coragem, você tem lado. Então, o meu voto é seu. Eu não gosto do Collor, mas voto em você. Cansei de ouvir isso. Eu andava na rua, o meu eleitor se dizia meu eleitor. Não era a favor do Collor, tinha os coloridos, havia os coloridos. Mas a maioria me dizia, vote em você, porque você tem coragem, é um homem leal. Ganhei a eleição, fui reeleito com a maior votação das 6 votações que tive para deputado federal, naquele sacrifício. Depois, aí, essa denúncia que eu fiz do Mensalão. Né? Denunciei essa mesada que o Delúbio e o Genuíno estavam dando aos partidos, no fundo do plenário, 30 mil para deputado de segunda categoria, que eles chamam de baixo clero, e 50 mil para os de primeira grandeza, que são os deputados mais brilhantes, mais conhecidos da Câmara. Eu falei isso com o Lula em início de 2005, depois repeti no começo de abril. Eles me puseram em desgraça pública com a matéria armada na Veja contra mim. E eu disse a eles, se vocês não fizerem a correção, eu vou bater em vocês. Eu vou bater em vocês para machucar. Eles não acreditaram. Aí eu denunciei o Mensalão. Na tribuna do Congresso, na tribuna da Câmara. Enfrentei PT, PCdoB, MDB, PP, fazia fila assim no microfone de aparte e o pau cantava. Você deve perguntar lá na Câmara, pergunta o pessoal da segurança, como é que esse tal de Roberto Jefferson era? Você vai ter uma informação. Nunca corri de cacete, nunca corri de briga. Aí fui para dentro da comissão de ética, enfrentei todo mundo. Valdemar Costa Neto, a turma do PL, a turma toda, do MDB, enfrentei o Zé Dirceu, olho no olho, dizendo aquelas coisas todas para o Zé Dirceu, e ele caiu por 3 dias depois de eu ter dito o que ele dizia, o que ele fazia como chefe da Casa Civil. Briguei. Aí fui para 2 CPIs, a CPI dos Correios e a CPI do Mensalão, o pessoal tentando me constranger e eu pau neles. Era aquela fila, e eu com dossiê, porque eu montei, né? Eu sou bobo, montava aquelas filas. Como é que é seu nome mesmo, senador? Senador. Senador, estou vendo aqui, ganhou a eleição com R$150 mil, senador. Que milagre que o senhor fez, hein, senador? 150 mil. Vamos conversar, estou esperando o senhor. Quando eu procurava o senador, eu tinha ido embora. Jorge Bittar, ex-candidato a prefeito do Rio, eu tinha o contrato dele de publicidade da campanha, R$3,5 milhões. Ele declarou 200 de despesa de campanha. E eu levei o contratinho. E ele sentou ali, eu tinha ouvido antes na rádio CBN, ele me dá um maior pau. Vou meter o dedo no nariz do Roberto Jefferson. Eu já separei aquela pastinha do Bittar, sentei ele lá, com aquela carinha dele, digo, Bittar, tua capivara está aqui, filho. Tua capivara está aqui, eu vou ler. Estou te esperando, te ouvi na CBN hoje de manhã cedo, vou te responder aqui na CPI. Quando chegou a vez do Bittar, que o Delcídio, que era o presidente da CPI, disse, com a palavra, o deputado do PT do Rio de Janeiro, Bittar. O Bittar tinha montado no porco, sumiu do plenário. Aquela velha história, o Felipe, quem tem medo. Então, esse time que nós representamos aqui ao lado do presidente não tem medo. E a nossa luta por ele não é por cargo, não é por dinheiro, porque ele não dá dinheiro, ele não dá mensalão, ele não faz petrolão, ele não faz esquema com empreiteira, não tem lava-jato, ele não rouba, ele não deixa roubar. Eu fui líder dele 2 anos. Eu era líder da bancada do PTB, liderei o Bolsonaro 2 anos. Sapatinho baratinho, ou aquele coturno até o tornozelo, aquele coturno de militar, terno da Casa Zé Silva, da Renner, terninho barato, camisa barata, gravatinha barata. Nunca vi na minha vida, como líder do Bolsonaro, ele apresentar um projeto que beneficiasse a um grupo de empreiteiros,
a um grupo de construtores imobiliários, um grupo de investidores. Nunca vi. Vi sempre a luta dele em favor do aposentado, em favor da pensionista, em favor do militar civil, do policial militar, do policial federal, dos oficiais, dos soldados das Forças Armadas, das pensionistas das Forças Armadas, sempre leal às suas convicções, e sempre aquele cara. Tinha aborto, ele estava lá na comissão falando mal contra o aborto, brigando contra o aborto. Esse negócio de teoria de gênero, casamento gay, estava ele lá falando contra, brigando contra o casamento gay. Casamento é bíblico, é homem e mulher, não tem casamento de homem e de mulher, isso é uma afronta à Bíblia. E eu sempre vi o Bolsonaro lutar por suas ideias e por suas convicções. Nós estamos num tsunami, na pandemia e no pandemônio que esse grupo do Jorge Soros está fazendo na América e fazendo no Brasil com dinheiro, pandemônio. O nosso barco está fazendo água e pode levar ao fundo o nosso presidente, o líder, que incorpora as nossas convicções e os nossos credos. Por isso nós temos que brigar por ele, ao lado dele, mesmo com o sacrifício das nossas vidas. Mesmo com o sacrifício das nossas vidas. Nós vamos falar primeiro por ele. Vai se cercar o Palácio do Planalto. E ele estiver sozinho lá dentro, dizendo, eu não saio, eu vou entrar também com uma espada na mão e vou brandir a espada até o fim. Quero morrer do lado dele, porque eu vou morrer pelas minhas convicções, pelos credos que herdei de meus bisavós, de meus avós, de meus pais, e quero deixar como legado ao Betinho, meu filho, a Cristiane, minha filha, a Fabiana, minha filha, aos meus netos e aos meus bisnetos que aí virão. Essa é o meu sonho da família, mas a família é a principal coluna, é a coluna Atlas de sustentação do Estado e da nação. Se eu sonho isso para minha família, sonho para você, para a sua Mariana, para o seu Bento, para todos os amigos seus, para todas as famílias que creem em você, para todas as famílias de Londrina, do Paraná, do Brasil, que têm, como nós, esse credo em Deus. Porque nós somos força e vitória. E a nossa força e vitória é Jesus. Licença para me retirar, meu irmão. Um grande abraço para você. Licença para me retirar. Obrigado, doutor Roberto. E só relembrando o seguinte, a primeira vez que um partido político falou sobre o Foro de São Paulo na televisão aberta foi o PTB. Eu me lembro da propaganda. Descendo a ripa no Foro de São Paulo. Eu sempre enfrentei a esquerda. Isso está no meu currículo. Eu nunca fiz acerto com a esquerda. Eu sempre enfrentei a esquerda, fazia fila no microfone de aparte. Mas aí aprendi a lidar com ela também. Obrigado, doutor Roberto, pelo seu tempo. Um grande abraço para toda a sua família. Um grande abraço, amigo. Estamos juntos. Fica com Deus você também. Fica com Deus você também. Obrigado.